O Terceiro Reich não apenas construiu um sistema de extermínio, também ofereceu a algumas mulheres um cenário para exercer o poder com uma violência sem precedentes. Nos campos de concentração, certas guardas converteram o sadismo em rotina, a tortura em espetáculo e o assassinato em entretenimento. Não se tratava de atos impulsivos. Foram comportamentos sistemáticos, aperfeiçoados ao longo do tempo e avalados pela estrutura do regime nazista. Desde lâmpadas feitas com pele humana até execuções acompanhadas por música, essas mulheres utilizaram seus cargos para transformar o sofrimento alheio em ritual cotidiano. Que classe de horrores eram considerados diversão por essas guardas? Até onde chegaram seus jogos com prisioneiros indefesos? E como foi possível que tudo isso se fizesse sob aparência de normalidade? Ilse Koch, a senhora da pele humana. Ilse Koch não necessitava uniforme militar para infundir terror. Não era oficial nem tinha posto formal dentro das SS, mas sua influência era absoluta. Como esposa do comandante Karl Otto Koch, administrador de Buchenwald, exercia um poder silencioso mas devastador, sem necessidade de ordens escritas nem cadeias de comando. Os internos a conheciam como Die Hexe von Buchenwald, a bruxa de Buchenwald, mas seu verdadeiro distintivo era muito mais macabro. Uma obsessão doentia com a pele humana tatuada. Desde sua chegada ao campo em 1937, transformou sua residência privada em um laboratório de perversão. O que para muitos era um lar de comando, para ela era um santuário de atrocidades cuidadosamente curadas. Desenvolveu um método sistemático para a coleta de pele tatuada com fins decorativos. Durante as inspeções de barracões, caminhava entre os corpos nus dos prisioneiros, observando com frieza. Se encontrava uma tatuagem chamativa, uma flor, um tigre, uma inscrição oriental, o destino do portador estava selado nesse instante. Os médicos do campo recebiam instruções precisas: identificar o prisioneiro, assassiná-lo com injeções ou golpes controlados e extrair a pele tatuada sem danificá-la. Esta logo era tratada com processos químicos e curada com sal para conservá-la. O objetivo não era ocultá-la. Ilse a transformava em objetos domésticos: pantalas de lâmpadas, capas de livros, coberturas de álbuns de fotos, fundas para caixas. Tudo isso exibido com uma estética arrepiante dentro de sua mansão, decorada não com arte, mas com restos humanos. As testemunhas que limpavam sua residência falaram de uma vitrine onde se guardavam peças como se fossem troféus. Um deles recordou: havia uma lâmpada cuja pantala mostrava uma tatuagem de uma rosa negra. A senhora Koch a mostrava com orgulho ante os oficiais visitantes. Prisioneiros que trabalharam na enfermaria confirmaram durante os julgamentos posteriores que Ilse selecionava pessoalmente cada amostra. A senhora Koch se detinha frente aos homens nus e os marcava para a morte. Seus corpos terminavam na sala de autópsias, declarou Wegerer. O patologista Erich Wagner, encarregado de conservar as peles, também testemunhou sobre esses procedimentos. Mas o sadismo de Ilse não se limitava à taxidermia humana. Sua residência privada também abrigava orgias sexuais nas quais participavam oficiais SS, soldados convidados e mulheres prisioneiras selecionadas por sua aparência física. Essas veladas eram uma combinação de violência sexual, consumo alcoólico, música estridente e humilhação ritualizada. As mulheres eram obrigadas a se despir, a servir copos sem olhar nos olhos, a cantar enquanto eram objeto de zombarias e agressões. Em múltiplas ocasiões, testemunhas descreveram como Ilse ordenava soltar seus cães pastores alemães durante essas festas. Os animais estavam treinados para atacar, e as prisioneiras se convertiam em parte do entretenimento. Uma mulher morreu dessangrada no jardim da residência depois de ser mutilada pelos cães enquanto Ilse observava de uma janela, fumando com indiferença. Esses atos não eram impulsos sádicos, eram rituais de poder, desenhados e executados com precisão. O poder de Ilse não só se sustentava em seu matrimônio, mas na rede de silêncios e cumplicidades que teceu ao seu redor. Os oficiais sabiam o que ocorria em sua mansão, mas ninguém denunciava. Alguns participavam, outros calavam por temor ou conveniência. Sua influência era tal que, inclusive, quando seu esposo Karl Otto Koch foi investigado por corrupção, desvio de fundos e assassinato de prisioneiros que sabiam demais, ela conseguiu manter-se à margem.
Foi presa temporariamente pelas SS em 1943, mas liberada pouco depois. Quando as tropas estadunidenses liberaram Buchenwald em abril de 1945, os rumores sobre os objetos de pele humana não tardaram em confirmar-se. No registro da vila de Ilse Koch se apreenderam lâmpadas com tatuagens visíveis, fragmentos tratados, documentos médicos que descreviam os métodos de coleta. As fotografias dessas peças, algumas delas ainda conservadas em arquivos judiciais e museus, impactaram a opinião pública internacional. Ainda que alguns objetos desaparecessem posteriormente, as análises forenses realizadas em 2005 sobre uma das lâmpadas conservadas nos Estados Unidos confirmaram a autenticidade do material dérmico humano. Ilse foi presa pelas forças aliadas e julgada durante o julgamento de Dachau em 1947, no qual enfrentou acusações por crimes contra a humanidade. Durante o processo se mostrou desafiante, altiva, sem sinais de arrependimento. Negou conhecer a origem dos objetos achados em sua casa. Alegou que os testemunhos contra ela eram falsos e que tudo formava parte de uma conspiração para destruir sua reputação. Inclusive, quando testemunhas, ex-prisioneiros, médicos, guardas, relataram com precisão seus atos, Ilse manteve sua posição. Sua defesa argumentou que não existiam provas diretas de que ela houvesse ordenado assassinatos, que era só a esposa de um comandante e não tinha autoridade formal. Mas as evidências e os testemunhos foram contundentes. Ela selecionava as vítimas, supervisionava as extrações, decorava sua casa com seus restos e organizava eventos nos quais esses objetos eram exibidos como símbolos de poder absoluto. Ilse Koch foi condenada inicialmente à prisão perpétua. No entanto, em uma reviravolta que indignou a comunidade internacional, sua pena foi comutada a 4 anos de prisão em 1948 pelo general Lucius D. Clay, comandante militar estadunidense na Alemanha. Clay alegou que as provas sobre os objetos de pele humana eram insuficientes, uma decisão que provocou protestos massivos e a reabertura do caso em tribunais alemães. Em 1950, a justiça da recém-fundada República Federal Alemã reabriu o processo. Desta vez, não se centraram unicamente nos objetos de pele, mas em seu papel ativo em incitação ao assassinato, cumplicidade direta em múltiplas mortes e participação no sistema de terror do campo. O Tribunal de Augsburgo a condenou novamente à prisão perpétua. Durante seu encarceramento na prisão de mulheres de Aichach, Ilse mostrou um comportamento errático. Sofreu depressão, ataques de fúria e episódios de isolamento extremo. Nunca admitiu culpa. Nunca pediu perdão. Em setembro de 1967, aos 60 anos, se suicidou em sua cela utilizando um lençol para se enforcar. Deixou uma breve nota que não continha arrependimento nem menção alguma às vítimas. Seu legado não se mede em cifras nem documentos, mas na simbologia do horror que construiu. Uma casa decorada com pele humana, jantares entre cadáveres, prazer sexual misturado com tortura, estética a serviço do extermínio. Ilse Koch não foi uma anomalia do sistema nazista, foi seu produto mais sofisticado. Soube usar o privilégio de sua posição para impor uma forma de crueldade que combinava arte, corpo e poder. Transformou corpos humanos em decoração, converteu a dor em entretenimento, fez de seu lar um museu de morte. Hoje, sua história permanece registrada em arquivos judiciais, em testemunhos de sobreviventes e nos museus que resguardam os objetos que não foram destruídos. Sua figura se converteu em símbolo de até onde pode chegar a desumanização institucionalizada quando se une com o narcisismo, a impunidade e a banalização do mal. Não foi só uma bruxa, nem só uma esposa, foi a encarnação decorativa do genocídio. E talvez por isso sua história siga resultando tão perturbadora, porque demonstra que o mal mais profundo não necessita gritos, nem armas, nem ordens formais. Às vezes, só necessita uma sala bem decorada e um sorriso orgulhoso ante a pele alheia. Irma Grese, a hiena loira de Auschwitz. A beleza pode ser o disfarce perfeito para a maldade absoluta. Irma Grese, com apenas 21 anos, havia aperfeiçoado esse paradoxo até convertê-lo em uma arma letal.
Sua aparência juvenil, seu cabelo loiro cuidadosamente penteado e um sorriso quase infantil contrastavam de forma brutal com a crueldade que desdobrava cada dia nos campos de concentração nazistas. Conhecida como a hiena loira de Auschwitz, se converteu na guarda feminina mais jovem sentenciada à morte por crimes de guerra após a Segunda Guerra Mundial. Enquanto outras guardas projetavam autoridade através de uniformes rígidos, expressões severas ou ameaças abertas, Irma havia descoberto algo mais perturbador: o poder do encanto como mecanismo de tortura. Seu sorriso precedia cada ato de violência. Sua risada acompanhava as humilhações. Sua beleza não era um atributo neutro, era um instrumento para atrair, confundir e destruir. As prisioneiras tremiam não só ao vê-la, mas ao notar como os oficiais SS riam com ela enquanto decidia quem sofreria esse dia. Nascida em Wreschen, Mecklemburgo, em 1923, Irma viveu uma infância marcada pelo suicídio de sua mãe quando tinha apenas 13 anos. No ano seguinte, abandonou a escola e se integrou ao Bund Deutscher Mädel, o ramo feminino das juventudes hitlerianas. Ali absorveu com devoção as doutrinas do Terceiro Reich: disciplina, obediência cega, pureza racial e fervor nacionalista. Não foi arrastada passivamente ao nazismo. Foi uma crente, não uma vítima do sistema, mas uma voluntária entusiasta que encontrou no aparato repressivo sua vocação natural. Em 1942, com só 19 anos, foi designada a Ravensbrück, o principal campo feminino do Reich, para seu treinamento como Aufseherin. Sua conduta destacada lhe valeu rapidamente uma promoção. Esse mesmo ano foi transferida a Auschwitz-Birkenau, onde se converteu em supervisora de barracões femininos. Não tardou em fazer-se temida. Sua presença era constante. Seu chicote de couro trançado, sua pistola de adorno pendurada à cintura e seus cães pastores alemães eram sinais inconfundíveis de que o castigo estava perto. Mas sua arma mais efetiva seguia sendo sua teatralidade, o contraste entre aparência angelical e brutalidade fria. As prisioneiras testemunharam sobre os entretenimentos que Irma organizava para si mesma e seus companheiros de poder. Obrigava mulheres famintas a correr pelo campo em competições absurdas, enquanto cães treinados as perseguiam. As que caíam eram mordidas sem piedade, o chamava exercício. Às vezes, lhes dizia que seriam liberadas se conseguissem ganhar uma corrida. Era uma mentira deliberada, uma forma de instaurar desespero total. Em outras ocasiões, organizava simulacros de fuga para justificar castigos coletivos. A violência era meticulosa. Estava desenhada não só para castigar, mas para humilhar frente às demais. Seus açoites a mulheres nuas eram frequentes, não seguiam nenhum protocolo disciplinar, eram atos de sadismo puro. Batia em mulheres idosas, em grávidas, em jovens. A dor não era acidental, era o espetáculo. Em ocasiões, escolhia suas vítimas por sua aparência física. Os testemunhos coincidem em que sentia particular hostilidade para mulheres jovens ou consideradas atrativas. Era como se não pudesse tolerar a competição. Frequentemente, selecionava essas mulheres para castigos exemplares, raspado público, nudez forçada, trabalhos esgotadores. O castigo não era só físico, era simbólico. Em 1944, foi promovida a Oberaufseherin, supervisora-chefe de mais de 30.000 prisioneiras em Auschwitz-Birkenau. Desde essa posição, participou diretamente nas temidas seleções para as câmaras de gás. Seu método era simples e devastador. Caminhava junto ao médico SS, apontando com o dedo a quem seriam exterminadas. O fazia com serenidade, às vezes o fazia sorrindo, não gritava, não se agitava. Sua frieza convertia cada gesto em sentença silenciosa. Uma prisioneira relatou: olhava seu rosto como se observasse uma parede. Se seu dedo apontava para você, já não existia. O mais inquietante de Irma era sua obsessão por manter uma aparência impecável. Se penteava cada manhã com esmero, passava seu uniforme, lustrava suas botas. Sua presença era tão chamativa quanto aterrorizante. Em Auschwitz, a apelidaram também a Bela Besta, por esse contraste perturbador entre beleza exterior e sadismo interior. Sua imagem não era irrelevante, formava parte do sistema de poder. A beleza lhe outorgava uma autoridade visual que impunha respeito entre seus superiores e temor entre as prisioneiras.
Usava seu atrativo para manipular, para dominar, para humilhar. Era consciente de seu efeito e o explorava com cinismo. Quando o avanço soviético obrigou a evacuar Auschwitz em janeiro de 1945, Irma foi transferida novamente a Ravensbrück e pouco depois a Bergen-Belsen, onde se manteve ativa até o final. O campo, colapsado por doenças, fome e superlotação extrema, se converteu em uma armadilha mortal para dezenas de milhares. Ali, Irma manteve sua rotina de patrulhamentos, ameaças e castigos físicos. A guerra já estava perdida, mas ela não deteve sua conduta. Seguia batendo, seguia gritando, seguia supervisionando com a mesma energia sádica. Foi capturada pelas tropas britânicas em 17 de abril de 1945, durante a liberação de Bergen-Belsen. Se identificou voluntariamente como membro das SS sem mostrar nenhum sinal de remorso. Seu comportamento altivo, sua linguagem corporal arrogante, sua postura impecável, tudo indicava que não esperava ser castigada. Durante o julgamento de Lüneburg, que começou em setembro de 1945, os testemunhos foram demolidores. Uma sobrevivente a descreveu assim: tinha a beleza de uma atriz de cinema e o coração de uma besta. Outra relatou que havia ordenado açoitar até a morte uma mulher grávida só por caminhar lentamente. Outra a acusou de ter disparado contra prisioneiras que pediam água. Quando lhe perguntaram sobre esses crimes, Irma respondeu com frieza: sim, mas eu só seguia ordens. No entanto, as evidências demonstraram sua autonomia criminal. Testemunhos de outras guardas, declarações de vítimas e documentos internos demonstravam que Irma não só executava ordens, tomava decisões por iniciativa própria, desfrutava o que fazia, o convertia em teatro. Durante o processo judicial, seu comportamento gerou controvérsia. Observadores britânicos notaram sua atitude altiva, quase provocadora. Nunca chorou, nunca implorou. Mantinha a cabeça erguida. Parecia mais preocupada por seu penteado que por seu destino. Alguns jornalistas afirmaram que durante os recessos do julgamento, Irma se retocava a maquiagem frente a um espelho. Sua frieza desconcertava inclusive os juízes. Em 17 de novembro de 1945, foi sentenciada à morte por enforcamento. Tinha só 22 anos. Foi executada em 13 de dezembro de 1945 na prisão de Hamelin, junto com outras condenadas do mesmo julgamento. Subiu ao cadafalso sem chorar nem tremer, vestida com um traje azul marinho, o cabelo penteado com ondas suaves, o rosto inexpressivo. Não pronunciou palavra final. Morreu sem resistência. Seu corpo foi enterrado em uma tumba sem nome. A figura de Irma Grese permaneceu na memória histórica como uma encarnação específica do mal. Não o mal barulhento e descontrolado, mas o mal que se disfarça de normalidade, que se apresenta com rosto sereno e voz doce. Representa uma categoria única de criminosos, aqueles cuja brutalidade se expressa com precisão estética. Converteu a violência em espetáculo, o castigo em coreografia, o sofrimento em entretenimento pessoal. Não foi comandante, não desenhou câmaras de gás, não redigiu leis, mas seu papel foi igualmente letal. Executora de um sistema que necessitava verdugos cotidianos. Sua história, respaldada por arquivos oficiais, relatórios do julgamento e múltiplos testemunhos de sobreviventes, demonstra que o horror mais absoluto pode vestir-se com o rosto mais belo. E essa talvez seja a lição mais aterrorizante de todas. Maria Mendel, a diretora do Inferno Musical. No universo de Auschwitz-Birkenau, onde o extermínio havia alcançado níveis industriais, Maria Mendel introduziu uma dimensão particularmente perversa, a música como instrumento de controle psicológico. Como Aufseher em chefe do campo feminino, não só organizava execuções e seleções, mas orquestrou um sistema onde as melodias se converteram em trilha sonora do assassinato massivo. Cada manhã, quando os trens chegavam à rampa de Birkenau, soavam valsas vienenses, marchas militares e composições ligeiras. Não era coincidência, era estratégia premeditada. Enquanto milhares de deportados desciam de vagões de gado, desorientados e exaustos, a música produzia uma atmosfera de enganosa calma. A orquestra feminina, composta por prisioneiras forçadas a interpretar essas peças, cumpria um papel duplo: distrair as vítimas e mascarar a iminência da morte. Mendel havia aperfeiçoado esse sistema. A música servia para confundir,
reduzir o pânico, facilitar as seleções e manter uma ilusão de ordem no meio do caos. Mas seu propósito real era mais retorcido: transformar o assassinato em representação cênica, em espetáculo controlado onde os corpos marchavam acompanhadamente para as câmaras de gás sob o compasso de um quarteto de cordas. Caminhava pela rampa com caderneta e caneta, anotando traços físicos, idades, condições médicas. Decidia com frieza, junto ao médico de turno, quem era útil para o trabalho forçado e quem não. As inservíveis eram marcadas com um gesto. A poucos metros, a orquestra seguia tocando. Anita Lasker-Wallfisch, violoncelista forçada a integrar a orquestra, relatou anos depois que Mendel era uma perfeccionista obsessiva. Exigia exatidão rítmica e castigava com golpes, redução de comida ou isolamento qualquer erro musical. As partituras não se escolhiam ao acaso. Mendel as selecionava pessoalmente. Tinha predileção por marchas prussianas, sonatas de Mozart e polonesas cronometradas. Cada peça tinha uma função concreta. Algumas duravam o mesmo que uma fila de mulheres tardava em chegar desde os barracões até a câmara de gás. Era música calculada com precisão cirúrgica. O grupo musical devia ensaiar diariamente sob condições infra-humanas. Não importava se alguma prisioneira tivesse febre ou estivesse ferida. Mendel exigia qualidade. As intérpretes tocavam enquanto outras eram açoitadas a poucos metros, enquanto crianças choravam em fila ou idosos eram empurrados para os caminhões. Em uma ocasião, uma violinista desmaiada foi arrastada para fora do barracão e substituída em minutos. Mendel não tolerava falhas. Organizava concertos privados em um barracão habilitado como sala de música. Os oficiais SS assistiam vestidos de gala. Se servia licor. As intérpretes eram prisioneiras desnutridas e trêmulas, obrigadas a tocar peças clássicas como se estivessem em um salão vienense. Em um desses concertos, Mendel ordenou repetir 3 vezes a mesma marcha porque os aplausos não foram suficientemente entusiastas. A orquestra tinha que sorrir. Mostrar fraqueza era motivo de castigo. Durante as execuções públicas também soava música. Os castigos na Praça do Campo eram acompanhados por acordes. As intérpretes tocavam enquanto mulheres eram enforcadas ou açoitadas frente às suas companheiras. Mendel estava presente, anotando, corrigindo, sorrindo quando tudo funcionava como ela esperava. Não gritava. Sua autoridade era implacável, mas silenciosa. Dava ordens com movimentos mínimos, com um olhar, com um gesto da mão. Não necessitava levantar a voz. Sua presença bastava para paralisar. O poder de Mendel se estendia mais além da música. Supervisionava seleções diárias para as câmaras de gás. As listas eram extensas. Sua assinatura aparece em dezenas de documentos onde se autoriza o traslado de mulheres consideradas inapropriadas para o trabalho. Essas listas incluíam nomes, idades, doenças e notas pessoais. Em outubro de 1943, assinou uma ordem para executar 1.600 mulheres em uma só jornada. Também dirigia as inspeções de barracões. Essas visitas não eram sanitárias, mas oportunidades para castigar, humilhar e selecionar vítimas. As prisioneiras eram obrigadas a formar filas nuas, ser inspecionadas uma por uma, golpeadas se tremessem ou se não mantivessem a postura. Mendel observava cada gesto, cada reação, buscando fraqueza. Não o fazia por impulsos sádicos, mas como parte de seu método de gestão do terror. Durante as Sonderaktionen, os chamados operativos especiais de extermínio massivo, seu papel era ainda mais evidente. Coordenava o traslado de centenas de mulheres em um só dia, assegurava que o processo não se interrompesse, que os ritmos se cumprissem, que o extermínio continuasse sem incidentes. Sua obsessão pela precisão chegava a cronometrar os traslados desde barracões a câmaras. Uma marcha mal calculada podia arruinar sua encenação. Os testemunhos coincidem em sua aparência meticulosa. Uniforme sempre passado, botas brilhantes, penteado meticuloso. Jamais mostrava uma emoção que não estivesse planejada. Caminhava entre as filas como uma diretora de orquestra invisível, afinando o mecanismo da morte. Os arquivos poloneses contêm mais de 60 documentos assinados por ela, entre eles, transportes desde o campo feminino para o crematório, solicitações de ampliação de cotas para execuções e notas de avaliação sobre o rendimento das internas. Em uma carta dirigida ao comandante Höss, Mendel sugeria a criação de um sistema rotativo de castigos,
para manter a ordem sem esgotar o pessoal. Foi presa em dezembro de 1945 por tropas estadunidenses. Em sua detenção se encontraram partituras marcadas com instruções à mão, listas de execução e cartas privadas onde se vangloriava da ordem alcançada no campo feminino de Birkenau. No julgamento de Auschwitz, celebrado em Cracóvia em 1947, seu nome encabeçava as acusações contra pessoal administrativo. As testemunhas não hesitaram em descrevê-la como a executora mais eficiente do sistema. Não disparava, não torturava com suas próprias mãos, mas organizava e validava cada passo. Delegava o horror com um sorriso leve e uma batuta simbólica. Foi condenada à morte e executada por enforcamento em janeiro de 1948. No registro final se a descreve como serena e sem mostras de arrependimento. Elisabeth Volkenrath, ou Chicote de Ravensbrück. 5 da manhã. Elisabeth Volkenrath iniciava sua rotina diária levantando-se no barracão de guardas, vestindo o uniforme impecavelmente passado, verificando que seu bastão de borracha estivesse em perfeitas condições. Logo saía para executar o que dominava melhor, quebrantar almas humanas com metodologia prussiana. Seu dia transcorria entre Ravensbrück, Auschwitz-Birkenau e Bergen-Belsen, aperfeiçoando uma rotina de terror que convertia cada jornada em calvário previsível. Não improvisava crueldade, tudo estava calculado, cronometrado, aperfeiçoado. Era a burocracia do sadismo em sua máxima expressão. As jornadas começavam com a formação do apel no pátio central. Milhares de mulheres formavam filas perfeitas, sob qualquer clima, enquanto ela passeava entre fileiras com o bastão em mão. Não era simples contagem. Constituía ritual de dominação. Sua presença só bastava para instaurar o medo. Qualquer erro, uma fila mal alinhada, um número incorreto, uma mulher doente incapaz de manter-se em pé, derivava em castigo imediato. Havia aperfeiçoado um sistema de castigos escalonados. Primeiro a ameaça, levantava o bastão agitando-o. Logo a humilhação pública, obrigava a infratora a explicar seu erro ante todas. E finalmente o castigo físico, golpes calculados para provocar o máximo de dor sem morte imediata. Tudo seguia um padrão meticuloso. Depois de formações vinham inspeções médicas transformadas em atos de vexação coletiva. As evidências do julgamento de Auschwitz em Cracóvia demonstraram que esses registros eram pretextos para degradar e quebrantar a dignidade humana. Obrigava prisioneiras a se despir, agachar-se, pular nuas sob seu olhar sádico e o do pessoal médico. Quem tremia de frio ou medo recebia bastonadas. Tentar cobrir-se resultava em privação de comida ou água. O processo durava horas. Mulheres fracas, doentes, grávidas, todas passavam pela mesma rotina. Volkenrath coordenava a disciplina caminhando entre corpos nus com seu bastão, golpeando ocasionalmente, sempre com expressão neutra, como se só estivesse revisando uma tarefa administrativa. Se não podias caminhar nua sob a neve sem cair, ias para a seleção. Volkenrath o sabia e o desfrutava, declarou uma testemunha. A frieza de seus atos não era resultado do dever. Era parte de sua identidade funcional como instrumento do regime. As tardes as dedicava a exercícios disciplinares que superavam regulamentações oficiais. Um de seus métodos prediletos era obrigar a sustentar objetos pesados sobre a cabeça durante horas. O caso mais documentado envolveu uma jovem que havia roubado vegetais. A forçou a sustentar os produtos roubados por cima de sua cabeça durante 4 horas, até que seus braços caíram. Quando finalmente os baixou, Volkenrath a golpeou até a inconsciência com o bastão de borracha. As demais internas tinham proibido ajudá-la até o anoitecer. Formava parte do teatro do castigo. Todas deviam observar, aprender, temer. Organizava exercícios físicos para mulheres desnutridas, flexões, corridas, saltos sob a ameaça do bastão. Se alguma colapsava, era acusada de preguiça e castigada adicionalmente. Não buscava disciplina, buscava quebrantar. Durante as madrugadas, revelava seu verdadeiro sadismo patrulhando barracões, buscando pretextos para castigar. Quem chorava, falava ou se queixava eram arrastadas do cabelo, golpeadas na cabeça ou atiradas nuas ao exterior. Sua especialidade, surras noturnas. Os testemunhos registram que açoitava até romper pele, deixava marcas permanentes em costas e nádegas e, em casos documentados, as mulheres morreram após as surras.
O bastão de borracha era seu instrumento preferido, leve, manobrável, mas suficientemente rígido para infligir dor com cada golpe. O levava como uma prolongação de sua autoridade, como outros levam um relógio ou uma insígnia. Em ocasiões, o usava para marcar suas vítimas, apontando com ele antes do castigo. Em outras, simplesmente o brandia em silêncio para infundir terror. Durante alertas de segurança por fugas reais ou simuladas, organizava represálias massivas. Se um prisioneiro escapava, um barracão inteiro perdia comida por dias. Em alguns casos, encerrava mais de 300 mulheres em espaços desenhados para 100, sem ventilação, água nem banheiros, o que derivava em epidemias, asfixia e loucura. Os simulacros noturnos incluíam inspeções surpresa à meia-noite. Obrigava todas as prisioneiras a formar filas no pátio durante horas sob neve, revisando unhas, penteados, limpeza de sapatos. Paradoxo cruel em um ambiente sem sabão, roupa ou alimento suficiente. Seu método era invariável: despertar todas as 2 da madrugada, forçá-las a sair em roupa íntima, formá-las no pátio, mantê-las até o amanhecer. Durante essas horas, caminhava entre filas com seu bastão, golpeando quem tremia ou se cambaleava de esgotamento. Ao contrário de outras guardas limitadas a funções disciplinares, Volkenrath participava ativamente em seleções para câmaras de gás. Os arquivos judiciais mostram sua assinatura em múltiplos relatórios. Sua autoridade não era simbólica, era funcional. Decidia com quem se experimentava, quem morria e quem sobrevivia um dia a mais. Um relatório apresentado como evidência indicava: castigo coletivo, 10 reclusas açoitadas por negar-se a cantar durante formação matinal, autorizado por E. Volkenrath. Durante seleções, mantinha a ordem, assegurando que as mulheres escolhidas para morrer não resistissem. Caminhava entre filas com o bastão, identificando as fracas, doentes ou problemáticas. Não necessitava falar, seu olhar bastava para que uma mulher soubesse que seu destino estava selado. Também aplicava castigos adicionais às que considerava moralmente corruptas. Em Ravensbrück, castigou uma interna acusada de lesbianismo, obrigando-a a limpar latrinas com a língua. Em Bergen-Belsen, negou alimento durante 3 dias a uma mulher por rir enquanto se limpava. A dimensão simbólica do castigo era parte de seu método. Capturada em novembro de 1945, foi processada em Lüneburg, junto a Irma Grese e outras 43 pessoas do pessoal de Bergen-Belsen e Auschwitz. As provas foram demolidoras. Elisabeth Gottschalk, Livia Roth e Wanda Makovich testemunharam sobre suas práticas, acusando-a de dirigir sessões de castigo com chicotes, ordenar trabalhos forçados para doentes como castigo adicional, participar regularmente em seleções para câmaras de gás e negar comida e água a internas debilitadas. O testemunho mais devastador foi de uma mulher obrigada a limpar latrinas com uma escova de dentes durante horas, enquanto Volkenrath a golpeava cada vez que se detinha. Não bastava limpar, tinha que nos humilhar enquanto o fazíamos, tinha que nos ver sofrer. Ainda que a defesa argumentasse que seu papel era logístico, as evidências documentais e as declarações diretas demonstraram implicação ativa em violência física, humilhação deliberada e decisões letais. Não era uma auxiliar, era uma executora. E não o fazia por obediência, mas por convicção. Declarada culpada de crimes de guerra e crimes contra a humanidade, foi sentenciada à morte por enforcamento. A sentença se executou em 13 de dezembro de 1945. Morreu sem mostrar arrependimento, sem pedir perdão e sem admitir responsabilidade direta. Elisabeth Volkenrath encarnou o poder burocrático exercido com violência, executora e funcionária convertida em verdugo. O fazia com eficiência, sem estridências nem teatralidade, mas com resultados letais. Seu nome aparece em memórias de sobreviventes não por grandes decisões estratégicas, mas por atos cotidianos de crueldade meticulosa que convertiam cada dia em um pesadelo vivente. O Hertha-Bote, a alta do porrete. O porrete oscilava desde seu punho como pêndulo marcando o ritmo do terror. 30 centímetros de borracha que em mãos de Hertha-Bote se transformavam em instrumento de pesadelo para centenas de prisioneiras. Sua altura imponente, 1,91 m, a fazia visível desde qualquer canto do campo, mas não era sua estatura o que sembrava pânico. Era o porrete e a maestria com que o empregava.
Em Ravensbrück, Stutthof e Bergen-Belsen, esse porrete se converteu em extensão de sua autoridade. Não constituía ferramenta disciplinar regulamentar, mas assinatura pessoal, selo distintivo, forma de comunicar seu poder para decidir quem sofria e quanto. Durante o julgamento de Belsen, múltiplas testemunhas a identificaram não por rosto, mas pelo porrete. A mulher alta do porrete a denominavam. A que sempre tinha o bastão em mão, recordavam outros. Havia se fundido com seu uniforme não oficial, portando-o inclusive fora de serviço ativo, exibindo-o em inspeções como advertência silenciosa. O porrete tinha características específicas, perfeito para infligir dor sem deixar marcas externas evidentes. Herta havia desenvolvido técnica cirúrgica sabendo exatamente onde golpear para máximo sofrimento, onde pressionar para quebrantar vontades, como ameaçar sem necessidade de palavras. Sala Schiffermann proporcionou testemunho arrepiante durante o processo judicial. Relatou como Bothe golpeou até a morte uma jovem de 18 anos por tentar alimentar-se com cascas de batata. A cena se desenvolveu em espaço aberto do campo. Ante outras internas, golpeou a vítima com o porrete, deixando-a sangrando até morrer. Outras prisioneiras confirmaram essa dinâmica. Golpes por deter-se para urinar, por desalinhar-se, por olhar superiores. Golpes como distração ou para afirmar hierarquia ante outras guardas. Em múltiplas ocasiões, testemunhas descreveram que usava o porrete com teatralidade cruel, elevando-o frente ao rosto da vítima antes de golpear. Quando o Reich se desmoronava a inícios de 1945, os nazistas iniciaram evacuações de campos orientais. Herta acompanhou essas marchas da morte, conduzindo centenas de mulheres desde proximidades de Auschwitz até Bergen-Belsen. O porrete manteve seu protagonismo sinistro. Os prisioneiros exaustos caminhavam quilômetros sob neve, sem água nem comida, com temperaturas extremas. Quem caía era executado. O sargento britânico Arnold, que participou em investigações após a liberação, confirmou que Bothe disparou contra 2 mulheres esgotadas que tentaram deter-se durante o trajeto. Wanda Salomon e outras sobreviventes relataram como ameaçava com o porrete quem não pudesse continuar. Essas marchas se estendiam mais de 12 horas consecutivas. Uma prisioneira descreveu como Herta, à frente do grupo, caminhava ereta com seu porrete pendurado do punho enquanto cantarolava melodias. Esse contraste entre aparente indiferença e uso arbitrário de violência convertia cada tramo em espetáculo de desespero. O porrete não só funcionava como arma, constituía lembrete constante de que a morte podia chegar instantaneamente, por qualquer razão ou sem motivo algum. Bothe não se limitava a golpear, suas ações tinham dimensão cênica deliberada. Golpeava ante outras internas, fazia comentários cínicos antes de açoitar, ocasionalmente obrigava prisioneiras a presenciar castigos. Em barracões, sem acompanhamento de outros guardas, realizava rondas inesperadas portando o porrete. Durante uma inspeção noturna, segundo relatos de testemunhas, encontrou uma mulher chorando silenciosamente pela morte de sua irmã. Em lugar de ignorá-la ou repreensão verbal, atirou do barracão, a obrigou a despir-se sob neve e a golpeou com o porrete até perder consciência. As demais prisioneiras foram forçadas a presenciar o castigo desde janelas. Um relatório médico apresentado em julgamento descreve vítima com fratura de costelas e traumatismos cranianos causados por golpes repetidos com objeto contundente. Ainda que não mencione explicitamente Bothe, testemunhos de 2 prisioneiras vincularam diretamente esse castigo com sua intervenção. Nos julgamentos de Belsen, em 1945, Herta foi acusada principal. As fotografias britânicas mostram mulher alta, rosto pétreo, mãos cruzadas em atitude defensiva. Sua figura contrastava com a fragilidade de testemunhas que declaravam contra ela. Nunca disparei contra ninguém. Golpeei às vezes, sim, mas só com a mão. Se alguém me viu com pau, não o usei, declarou. Essa afirmação foi desmentida por 5 testemunhas diferentes que descreveram com precisão o porrete de borracha, seu comprimento e inclusive sua cor. Quando o fiscal lhe perguntou sobre o testemunho de Sala Schiffermann, quem presenciou como golpeou até matar a jovem de 18 anos, Bothe respondeu: "Isso não passou. Se passou, não o recordo. Se o recordo foi necessário."
O fiscal leu o relatório britânico da liberação de Bergen-Belsen, descrevendo como várias prisioneiras apontaram a mulher alta do porrete como responsável de pelo menos 3 mortes confirmadas. Ainda que nunca confessasse esses assassinatos, o peso de evidências foi suficiente para a condenação. Sentenciada a 10 anos de prisão, foi liberada em dezembro de 1950 e após cumprir só 6 anos. Não registrou declarações públicas posteriores, exceto uma entrevista televisiva décadas depois, onde, longe de mostrar arrependimento, justificou seu papel como parte do sistema. Nessa entrevista, gravada em 1999, mas transmitida anos depois, se mostrou defensiva ao perguntar-lhe sobre sua decisão de ser guarda. Sua resposta foi reveladora. Cometi um erro? Não. O erro foi que fosse um campo de concentração, mas tinha que ir. Do contrário, me teriam posto a mim mesma. Esse foi meu erro. Essa declaração resume sua mentalidade, ausência total de remorso por mortes causadas ou sofrimento infligido. Seu único erro havia sido o contexto, não suas ações. O porrete, para ela, havia sido simplesmente ferramenta de trabalho. Herta Botti morreu em 16 de março de 2000, aos 79 anos. Sua história ficou gravada não por ter ideado o sistema, mas por encarná-lo com frieza e precisão. O porrete de borracha se converteu em símbolo do poder ordinário exercido sem limites, a capacidade de pessoas comuns para exercer autoridade absoluta sobre outros seres humanos. Não era psicopata nem sádica patológica, mas funcionária que encontrou no terror sua forma de afirmar a autoridade. O porrete representava o emblema físico do direito a castigar, a decidir quem sofria e quanto, exemplo perfeito de como o poder sem restrições pode converter qualquer pessoa em verdugo de seus semelhantes. Hildegard Lechert, a sádica de Majdanek. Krwawa Brígida, Brigitte a sangrenta em polonês. As prisioneiras de Majdanek necessitaram apenas semanas para batizar Hildegard Lechert com um nome que resumia perfeitamente sua essência. Não era simplesmente crueldade ou violência. Constituía sadismo puro, metodizado, convertido em arte macabra. Desde sua chegada em outubro de 1942, construiu sua reputação golpe a golpe, humilhação após humilhação, morte após morte. Sua fama transcendeu os barracões femininos. Guardas masculinos a conheciam, oficiais SS falavam dela. Havia se transformado em lenda do horror dentro do horror mesmo. Chegou como enfermeira treinada, mas descobriu que seus verdadeiros talentos residiam em outro tipo de medicina. Sua primeira semana bastou para que prisioneiras a identificassem como ameaça diferente. Não se limitava a cumprir ordens ou aplicar castigos regulamentares. Inovava, improvisava, desfrutava. Seu arsenal incluía pistola, chicote e pastor alemão treinado para atacar, mas sua arma mais poderosa era sua imaginação sádica. Desenvolveu repertório de castigos que superavam qualquer manual, métodos tão brutais que foi admoestada verbalmente por superiores em 3 ocasiões por exceder-se em funções, ainda que essas advertências nunca derivassem em sanções reais. Aproveitando sua formação médica, Lechert havia desenvolvido especialidade particularmente macabra, exames ginecológicos como tortura. Bogna Jaworska, cujo testemunho se conserva em arquivos judiciais, relatou um desses episódios onde uma mulher judia polonesa foi derrubada no jardim do campo. Buscando objetos valiosos escondidos, Lechert levantou a saia da vítima com um pau e começou exame ginecológico. Inseriu o pau na vagina enquanto a mulher gritava. Tudo ocorreu à plena vista de prisioneiras trabalhando no jardim. A mulher gritava tão horrivelmente que tivemos que fugir porque não podíamos suportar, recordou Jaworska. Depois vi a mulher coberta de sangue. Não sei se foi levada à câmara de gás ou simplesmente morreu. Essa forma de tortura sexual havia se tornado especialidade de Lechert. Não constituía ato impulsivo, mas método calculado que combinava violência física, degradação sexual e exibição pública. O executava deliberadamente ante outras prisioneiras, transformando o sofrimento individual em terror coletivo. Lechert padecia de alcoolismo que agravava consideravelmente sua crueldade. Múltiplos testemunhos confirmam que quanto mais bebia, mais brutal se tornava. As noites de maior consumo alcoólico coincidiam com sessões de tortura mais devastadoras. Em uma ocasião, completamente ébria, soltou seu pastor alemão contra uma jovem prisioneira.
O animal a despedaçou enquanto Lechert observava sorrindo. Tudo ocorreu ante outras prisioneiras obrigadas a presenciar o ataque sem poder intervir. A jovem morreu dessangrada. Durante períodos de gasificação massiva em Majdanek, quando o crematório não processava todos os cadáveres, se escavou uma fossa no jardim onde os corpos eram atirados e queimados. Lechert desenvolveu ritual macabro ao redor dessa fossa. As testemunhas haviam frequentemente caminhar para a fossa com expressão alegre, inalando a fumaça com deleite. Não eram visitas casuais, constituíam rituais. Permanecia longos períodos respirando profundamente como se o cheiro de carne queimada fosse perfume. Lechert mostrava crueldade particular para as crianças. Havia desenvolvido método especialmente perverso, oferecer-lhes doces para atraí-las para caminhões que as levariam a câmaras de gás. Não era só eficiência operativa, constituía sadismo refinado. Os relatos descrevem como se aproximava de crianças com um sorriso maternal, lhes falava com voz doce, oferecia balas, logo as conduzia pessoalmente para a morte. Algumas crianças, confiando em sua aparência bondosa, a seguiram voluntariamente. Além de violência direta, havia desenvolvido repertório de castigos criativos com clara dimensão sexual. Um de seus métodos prediletos: obrigar mulheres a realizar limpezas especiais, esfregando latrinas e barracões com escovas de dentes ou trapos velhos. Durante esses episódios não só vigiava com zombaria, mas intervinha fisicamente. Se alguma prisioneira se negava ou mostrava fadiga, a arrastava do cabelo e a obrigava a esfregar seu rosto com trapos sujos. Em múltiplas ocasiões, urinou sobre mulheres enquanto realizavam essas tarefas. Outro castigo especial consistia em obrigar prisioneiras a desfilar nuas ante companheiras. Selecionava especialmente jovens ou doentes para zombar de seus corpos. Durante inspeções médicas, golpeava quem tremia ou chorava, gritando-lhes animais sujos. O testemunho de Bogna Jaworska ilustra perfeitamente os métodos de Lechert. Detida em Majdanek, junto com sua mãe, um dia durante distribuição de sopa se deu conta de que havia esquecido colheres para ambas. Correu buscá-las, deixando seu prato com sua mãe. Quando Lechert viu a mulher idosa segurando 2 pratos, começou a golpeá-la e chutá-la. Quando Bogna regressou e tentou explicar, recebeu socos no rosto. Sua mãe, de 40 anos, morreu durante a liquidação do campo. Em outra ocasião, Lechert golpeou uma colega de Jaworska porque encontrou cigarro em seu bolso. A vi depois de regressar do quarto de Lechert. Estava coberta de hematomas e toda sua cabeça estava inchada. Processada primeiro na Polônia, 1947, e logo na Alemanha Ocidental nos anos 70, Lechert nunca mostrou arrependimento. Sua atitude durante os julgamentos foi de indiferença total para o sofrimento causado. No julgamento de Düsseldorf, 1975-1981, quando lhe perguntaram sobre testemunhos descrevendo seus castigos sexuais, respondeu: "Isso não passou. Se passou, não o recordo. Se o recordo, foi necessário." Essa resposta resume perfeitamente sua mentalidade: negação, minimização e, finalmente, justificação. Não havia espaço para remorso em sua estrutura mental. Tudo o executado estava, segundo ela, justificado por circunstâncias. Morreu em 1995 sem ter cumprido a totalidade de suas sentenças, nem realizado declarações públicas de culpa. Sua história não é de mente doente nem psicopata isolada, mas de mulher comum que encontrou no sistema nazista o espaço perfeito para exercer sadismo como espetáculo. Sua figura permite entender como o Terceiro Reich ofereceu não só impunidade, mas marco institucional para canalizar violência contra os mais vulneráveis. Não foi comandante nem desenhou campos, mas foi executora entusiasta do terror cotidiano que converteu a disciplina em teatro e o corpo alheio em alvo constante de castigo. O apelido Kruała Brígida seguiu sendo usado por sobreviventes polonesas décadas depois da guerra. Não era só forma de identificá-la, constituía maneira de recordar que o mal pode ter rosto humano, sorriso maternal e treinamento médico. A enfermeira do inferno havia demonstrado que não existem limites para a crueldade humana, quando encontra o contexto adequado para florescer. As histórias dessas 6 mulheres transcendem a documentação histórica para converter-se em advertência perpétua sobre a fragilidade da civilização humana.
Ilse Koch, Irma Grese, Maria Mandl, Elisabeth Wolkenrath, Herta Botte e Hildegard Lechert não foram anomalias patológicas nem casos isolados de demência individual. Representam manifestações devastadoras de uma verdade perturbadora, a capacidade de pessoas ordinárias para transformar-se em executoras do mal absoluto quando encontram o marco institucional apropriado. Nenhuma foi recrutada por tendências sádicas pré-existentes nem selecionada por crueldade inata. Chegaram ao aparato concentracionário nazista como trabalhadoras voluntárias, motivadas por melhores salários, estabilidade laboral e a convicção de contribuir a uma causa que percebiam legítima. Uma vez integradas ao sistema, descobriram possuir talento particular para o exercício do terror sistemático. O que as distingue transcende a brutalidade de seus atos, reside em como transformaram a violência em espetáculo, converteram o castigo em entretenimento pessoal e metamorfosearam o sofrimento alheio em fonte de satisfação. Desenvolveram metodologias próprias, inovaram formas de tortura, competiram entre elas por criar novas modalidades de humilhação. Suas biografias, respaldadas por arquivos judiciais, testemunhos de sobreviventes e evidência física, constituem lembrete implacável de que o mal carece de gênero. A capacidade para a crueldade sistemática não é exclusivamente masculina. Em condições apropriadas, qualquer indivíduo pode converter-se em verdugo de seus semelhantes. O legado dessas mulheres não radica nos objetos macabros que criaram nem nos métodos de tortura que aperfeiçoaram. Sua importância histórica reside na advertência que representam. A civilização constitui uma camada extremamente fina. A humanidade é um verniz frágil, e todos portamos a capacidade tanto para o bem absoluto como para o mal absoluto. Sua memória deve preservar-se não por morbidez, mas por necessidade histórica. Para recordar os extremos de degradação humana possíveis, para honrar quem padeceu sob seu domínio, para assegurar que nunca mais se permita que o poder ilimitado transforme seres humanos em bestas. As diversões dessas guardas nazistas não foram unicamente crimes contra vítimas diretas, constituíram crimes contra a humanidade inteira, contra a ideia fundamental de que os seres humanos merecem dignidade, respeito e compaixão. Seus nomes devem recordar-se, seus crimes documentar-se e suas vítimas jamais esquecer-se. Porque, em última instância, essas mulheres demonstram que o mal mais absoluto pode apresentar-se com o rosto humano, sorriso encantador e aparência completamente normal. E essa talvez seja a lição mais aterrorizante de todas.